E atenção, porque o que está acontecendo nos bastidores do poder no Brasil não é coincidência. Eu vou mostrar para vocês 3 fatos diferentes, 3 manchetes explosivas, mais um único pano de fundo. Poder, justiça e decisões que estão incendiando o debate nacional. Preste atenção, porque quando você junta todas as peças desse tabuleiro, o cenário muda completamente. A primeira é a derrota que ecoou no STF. E aqui está no site UOL que esposa de Moraes perdeu o processo em que representava Vorcaro e Banco Master. Então, meus amigos, começamos com uma notícia que caiu como uma bomba. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes perdeu em todas as instâncias a única ação em que defendia o Banco Master e seu controlador Daniel Vorcaro. E isso não foi uma derrota qualquer, foi a rejeição total do processo do início ao fim. A ação era uma queixa-crime por calúnia e difamação. E a justiça, então, a justiça de verdade, analisou, revisou e decidiu. Não havia elementos suficientes. O resultado: o banco perdeu, o empresário perdeu e ainda tiveram que pagar honorários à parte contrária. Mas o detalhe que fez a internet explodir veio depois. Esse mesmo escritório tinha um contrato milionário com o Banco Master. Como vocês sabem, a esposa de Alexandre de Moraes tem ou tinha um contrato de aproximadamente 129 milhões de reais. É equivalente a um prêmio da Mega Sena. E agora fica a pergunta que ninguém consegue ignorar: como explicar uma derrota tão completa em um caso com interesses tão grandes? Bom, nas redes o termo mais repetido foi um só: conflito de interesses. Outros preferem chamar de coincidência institucional. Mas o fato é, a derrota aconteceu e abriu uma fissura no debate sobre relações entre poder, advocacia e judiciário. E isso, meus amigos, nos levam então ao segundo assunto. E aqui diz que essa coluna aqui do Metrópolis, do Igor Gadelha diz o seguinte: ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Bastidores, então, do governo Lula e o nome Bolsonaro parece que estão se alinhando. Enquanto esse caso ainda repercute, surge então essa informação que é considerada explosiva, porque ministros do governo Lula passaram a defender nos bastidores a possibilidade de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Sim, meus amigos, você ouviu direito. A justificativa usada nos corredores do poder é uma palavra simples e perigosamente poderosa: coerência. O argumento é direto. Se outros ex-presidentes já receberam tratamento semelhante, se houve decisões humanitárias em casos recentes, por que Bolsonaro deveria ser tratado, então, de forma diferente? Esse debate não é público. Ele acontece em conversas reservadas, longe da mídia, longe das redes sociais e longe dos holofotes. Mas quando vazou, virou um terremoto político. Porque, de um lado, quem vê isso como justiça equilibrada? Quem diz, então, que é necessário evitar transformar punição em vingança? Mas quando isso vazou, virou então um terremoto político. De um lado, há quem diga que isso é justiça equilibrada. Há quem diga também que é necessário evitar transformar punição em vingança. Do outro, há quem considere a ideia inaceitável. Há quem veja isso um privilégio disfarçado. E o mais importante, essa discussão acontece enquanto o judiciário enfrenta críticas pesadas sobre seletividade, rigor e critérios. E, meus amigos, nada disso surge do nada. E aqui, então, o Igor Gadelha disse isso, né? Ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E aqui a matéria trata o seguinte:
parte dos ministros do governo Lula passou a defender nos bastidores que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorize o ex-presidente Jair Bolsonaro a cumprir prisão em regime domiciliar. A coluna ouviu nos últimos dias, sob reserva, ao menos 3 ministros de Lula que defenderam que Bolsonaro passe a cumprir em casa a pena a qual foi condenado no chamado inquérito do golpe. E a avaliação desses ministros é que Moraes deveria transferir Bolsonaro para domiciliar por coerência, uma vez que ele concedeu o mesmo benefício ao ex-presidente Fernando Collor. Meus amigos, eu não sei, mas me parece que a prisão de Bolsonaro está surtindo um efeito eleitoral a favor de Flávio Bolsonaro. E eles já perceberam, posso estar errado e você pode comentar aqui embaixo sobre isso. Eles já perceberam que esse crescimento do Flávio será então inevitável. Flávio já está empatado com Lula e eles não esperavam que isso acontecesse. E as eleições nem sequer começaram de verdade. Então, eles estão vendo que manter Bolsonaro preso pode ser um tiro que pode sair pela culatra. Mas aí vem então, isso é apenas uma hipótese, tá bom? Mas para eles defenderem assim a soltura, Disseu já havia falado sobre isso, que é perigoso manter Bolsonaro preso no tempo das eleições. Imagina que Deus o livre aconteça alguma coisa mais grave com Bolsonaro lá dentro da prisão. A repercussão pública vai ser muito grande e contrária a todo o sistema. Então, o medo deles é que algo aconteça com Bolsonaro dentro da cadeia. Mas aí, meus amigos, isso é apenas conjectura, tá bom? Nada real, apenas pensamentos. Mas aí, então, entramos no terceiro capítulo e talvez o mais sensível de todos. Toffoli, o Banco Master e o STF. E o Toffoli diz, então, aos interlocutores que não vai deixar inquérito no STF. Toffoli diz para todo mundo que não vai abrir mão da relatoria do inquérito do Banco Master lá no STF. Tá todo mundo já cansado dessa história aqui de Banco Master, de Toffoli, mas sempre eles nos surpreendem, né? Mesmo com pressão, mesmo com críticas, mesmo com questionamentos internos e externos, Toffoli sustenta que não há motivo legal para se afastar e que uma eventual saída poderia anular as decisões já tomadas, atrasar investigações e causar também insegurança jurídica. Até parece que eles estão preocupados com segurança jurídica, até parece que eles estão preocupados com essa investigação. Mas o problema aqui é outro, meus amigos. Delegados, analistas e juristas começaram a falar em uma situação atípica. O caso envolve, como vocês sabem, grandes quantias, cifras gigantescas, sistema financeiro, prisões, bloqueios e sigilo absoluto ou quase absoluto, e agora está definitivamente no coração do Supremo. Nas redes, a divisão é total. Uns dizem que Toffoli protegem a institucionalidade. Eu vou colocar o Toffoli aqui na tela para vocês ficarem olhando para a cara dele. Outros veem em Toffoli resistência a qualquer forma de escrutínio e há quem enxergue nisso um símbolo de uma crise maior entre justiça e opinião pública. Mas a verdade é que quando você junta tudo, né? Um escritório ligado ao topo do judiciário perde uma ação emblemática, um banco investigado chega ao STF, um ministro se recusa a deixar a relatoria, enquanto nos bastidores o governo discute benefícios penais para Jair Bolsonaro. Então, isso tudo não é um fato isolado. Isso é o retrato de um momento histórico muito delicado, um momento em que decisões jurídicas viram debates políticos, um momento em que bastidores vazam, um momento em que a confiança institucional é colocada à prova e a pergunta final não é sobre direita ou esquerda, nem sobre Bolsonaro, Lula ou ministros. A pergunta é muito mais profunda. Quem vigia os vigilantes quando o povo se fecha sobre si mesmo? Mas antes de finalizar, me permita aqui uma última análise, uma rápida e última análise. E aqui
está no antagonista. O presidente do STF interrompe férias para contornar crise Toffoli. Então, Toffoli é considerado uma crise dentro do Supremo. E o presidente, que estava de férias, diz que, segundo a matéria, né, já conversou com 7 ministros a respeito do caso e viajará para São Luís para discutir o tema com Flávio Dino. Então, por que ele não viaja para Brasília logo, né? E todo mundo vai para Brasília decidir isso. O presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu interromper suas férias e antecipar a volta para Brasília para tentar contornar a crise provocada pela condução do caso do Banco Master pelo ministro Dias Toffoli. Meus amigos. Também aqui o antagonista diz: com Toffoli, Gilmar Mendes e Moraes, STF permanecerá na Berlinda. Esse trio, né, só traz notícia boa. E aqui o Ricardo faz uma dura crítica. Ele já, com muita raiva, dá para ver o momento em que ele está escrevendo, ele diz o seguinte: olha, já não sei quantas vezes nos últimos meses usei a conhecida expressão, abre aspas, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, fecha aspas, para me referir à conduta de alguns ministros do Supremo, notadamente os 3 mais frequentes nas manchetes diárias, sempre sob ótica negativa. E aqui ele começa então detonando o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o decano não apenas do tribunal, mas da antipatia entre a opinião pública a partir da sua mudança de voto, que possibilitou a soltura do então condenado e presidente Lula, alterando o entendimento recente anterior que possibilitava a prisão de um criminoso após condenação em segunda instância. Tudo começou basicamente por aqui, meus amigos. E ele continua aqui. É interessante ler essa matéria, eu recomendo que você leia depois. Outro que disputa cabeça a cabeça com Mendes, o Olimpo da rejeição, é Alexandre de Moraes, principalmente por aquilo que muitos juristas consideram abuso de autoridade e afrontas diretas à Constituição, pelo menos desde 2019, a partir do famigerado inquérito das fake news, onde tudo cabe e nunca termina. A atuação considerada autoritária de Moraes e seu comportamento enviesado contra Bolsonaro e os demais condenados na trama golpista, entre aspas, inclusive os manifestantes que depredaram a Praça dos Três Poderes e a sede executiva, atraíram para si os holofotes da ira, né? Então, também ele fala aqui que o tripé se forma e se fecha com Dias Toffoli, advogado reprovado em 2 exames para juízo de primeiro grau, alçado a ministro do STF, única e exclusivamente pelos laços políticos com Lula, que o indicou, e o Partido dos Trabalhadores, o PT, porque, de notório saber, Toffoli não tem nada e mais um pouco. Então, essas são duras críticas desse colunista aqui, o Ricardo Kertzmann, no antagonista. Então, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo se você acha tudo isso uma coincidência, né, ou é o sistema trabalhando. Meus amigos, eu vou ficando por aqui então. Peço que você se inscreva nesse canal, nos ajude a avançarmos e a gente se vê no próximo vídeo então, né? Um grande abraço para você. Valeu!